A diferença da primeira para a segunda geração de Durra é gigantesca. Pessoal, esse perfume tinha que ter alguma similaridade, tem praticamente nenhuma. Assista essa resenha maravilhosa, com também uma participação especial de um perfume que chegou para mim, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Pessoal, tudo bem? Como sempre, os links todos na descrição, tudo que vocês precisam para se tornarem um colecionador e um conhecedor em perfumaria de nicho, tá aqui na descrição. Tudo, absolutamente tudo. Tá bom? Pessoal, lembrando aqui, tá? A amostra oficial do perfume. Ele é muito bonito. Eu tô com a amostra aqui, mas eu quero mostrar. Deixa eu ver se ele já vai carregar. Para vocês, como que é o frasco. É um frasco muito bonito. Imagina você ter na sua coleção, você comprar, você fazer o unboxing, você abrir uma caixa, que a tampa do perfume é uma concha com uma pérola. Pessoal, o prazer que deve ser abrir isso. Para quem não conhece, Durra, ou Durá, é a segunda geração de Bahar. Bahar eu tenho aqui. Bahar é um perfume oceânico, fresco. Enquanto o Durra, borrifou mais para o lado, é um perfume animalesco, aquático. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Se você acha que vai comprar o Durra só porque gostou do Bahar, e deve estar pensando, nossa, deve ser um Bahar melhorado, você está enganado. Totalmente enganado. Totalmente. Por quê? Pessoal, aqui nós não temos notas animalescas, ou se não me engano tem uma ou duas, mas ela não é evidente. Não é uma nota que, querendo ou não, se destaque e até mesmo perceptível. Aqui já não. Aqui ela já é evidente. E o interessante é que elas não estão na sua composição, nas suas notas de topo. Tá? Lembrando que Durra faz parte da coleção de ultra nicho da The Spirit of Dubai. Tá? Não é um perfume tão recente, é um perfume do ano de 2017. Tá? Classificado como animalesco aquático. E as suas notas de topo, pessoal, tem muita nota. É muito difícil você falar, nossa, eu tô sentindo tal nota, tô sentindo essa, assim, porque é muito difícil, tá? Até mesmo pessoas que treinaram o olfato é muito difícil. Porque, querendo ou não, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo, tá? Olha só. Notas aquáticas, notas marinhas, ruibarbo, aldeídos, artemisia, tá? Para quem não conhece, eu postei recentemente que a artemisia é o absinto, tá? Daquele amargo. Só serve para dar um amargo no perfume. Cominho, notas frutadas, lima, notas ozônicas, notas especiadas, basil. Basil é uma boa nota para eu escrever um artigo. Bergamota, amêndoas amarga, laranja amarga, junípero, cardamomo, cereja, canela,
o cravo, coco, cipreste, gengibre, notas verdes, laranja mandarina, hortelã, noz moscada, pimenta, pinha, abacaxi, pimenta rosa, ameixa, framboesa, morango, maçã, toranja, limão e folha de violeta absoluta. Pessoal, eu vou contar aqui, tá? O que está descrito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 notas na sua abertura. 37 notas. 37 óleos. E aí? Difícil, não? Mas, pessoal, o que se destaca, tá? Nessa sua abertura é, sem dúvidas, os citrinos e os aldeídos com as notas aquáticas. Só. Essas notas frutadas que tem aqui ao monte, essas notas verdes que tem ao monte, particularmente, não sinto. Pego apenas a doçura delas. Não tem como você falar, nossa, eu sinto muito o abacaxi, a nota de coco. Não, não tem como, tá? É simplesmente a doçura delas. Uma doçura com muita qualidade. Não se discute, tá? Agora, isso vale para todos. Não se discute qualidade nesse The Spirit of Dubai Second Generation, tá? A segunda geração do Spirit of Dubai. Não se discute, tá? Por quê? É muito grande. Muito grande mesmo. Essa abertura que ele tem, que lembra assim, tá? Um pouquinho de mar, um pouco mais de areia. Vem com essa doçura, é simples. Não tem desafio na sua abertura, tá? Não tem desafio. É uma abertura gostosa e fácil. Abertura gostosa e fácil. Porém, aqui você sente, até vou rifar para vocês. Você sente facilmente as notas aquáticas, só isso. Aqui já não, beleza? O coração, ele já começa a ficar mais encorpado, muito mais encorpado neste perfume, tá? Tanto que aqui, de novo, ele tem mais, eu vou falar dezenas, porque creio que tenha mais que 20 notas no seu coração. Olha só. Oud, notas terrosas. Pausa. Pessoal, um perfume que ele abre aquoso, marinho, com bastante aldeído e também citrinos, no seu coração ele já tem duas notas que quebra tudo isso. Oud e notas terrosas. Na cabeça de vocês, pode não fazer sentido, na minha também não faz. Tá? Sendo bem sincero. Por quê? Olha lá, já não tem mais. Deve fazer uns 2 minutinhos que eu borrifei o perfume e já sumiu totalmente a abertura. Sumiu totalmente. E é onde deu espaço para esse coração. Tá? É um coração aqui carregado em flores, de certo modo, um coração para ser adocicado, quando eu testei, tá? Essa daqui está sendo a terceira vez que eu estou testando. Ele não ficou um floral doce, ele ficou simplesmente um floral linear terroso, tá? Essa nota de oud não é fétida, tá? Ela é terrosa, como essas notas de terra ou notas terrosas também são evidentes. Essas sim você consegue perceber com facilidade, tá bom? Cedro, açafrão, madeira de sândalo, notas balsâmicas, o cachemir, o incenso, mel, íris, jasmim. Agora vem bastante flores. Mel, jasmim, lavanda, lírio do vale. Lembrando que lírio do vale é venenosa, tá, pessoal? É venenosa. Lótus, mirra,
orquídea, baunilha, vetiver. Aqui ele deixa como birch leaf, como se fossem umas folhas amargas. E o ciclamen. Ciclamen é uma nota parecida com a lótus, é como se fosse uma flor meio aquática, tá? E esse coração eu só percebo ele floral terroso, tá? Não é aquele coração tão amargo, mas não é um coração também, né, doce. Ele muda completamente, tá? A semelhança que poderia ter aqui com aqui, tá? Totalmente. Deixa ela diferente e não dá certo, tá? E por fim, aqui se torna outro perfume. 100% é um perfume zero semelhança. As suas notas de base incorpora, tá? Querendo ou não, da substância, tá? Para essa joia magnífica de Durra. O Dura, tá? É interessante que cada pesquisa que eu fiz, eu obtive uma pronúncia. Uns falaram Durra, outros Durá, tá? São 2 R's para mim, enfim. Nas suas notas de base, oud, madeira de sândalo australiana, essa eu não conhecia, essa eu precisei pesquisar, porque eu não conhecia nada, tá? De notas focadas na Austrália. Então, é um sândalo menos cremoso, mais amadeirado, seco, tá? Sândalo é a minha nota de madeira favorita, não tem como. Junto, não, eu acho que fica junto com o jacarandá. Jacarandá, para mim, eu acho que ainda se sobressai. Castorium, civeta, madeira de guaiaque, musgo de carvalho, patchouli, pralinê, notas salgadas, madeira de sândalo, de novo, estírex, notas doce, não existe, bálsamo de tolu, âmbar, benjoim, immortelle, ládano, couro, musk, madeiras preciosas, tabaco, fava tonka e baunilha. O que é a base desse perfume? Tá? Já lhes adianto. É uma base amadeirada muito animálica. Muito, mas muito animálica mesmo. Tá? Não estou falando que é animálica, animalesca de forma ruim. É que aqui é alegre. Aqui, cara fechada, sem sorriso, postura séria e muita, mas muita sofisticação. Tá? Eu falo, deixa eu ver se já entrou na base. Já entrou na base. Que é um perfume que tem uma evolução rápida, muito rápida, que não é para qualquer pessoa. Mulheres, com todo respeito, eu não vejo vocês vestindo este perfume, em hipótese alguma, tá bom? E o mais interessante, tá? O mais interessante mesmo, é um perfume muito, mas muito refinado. Mas ele é muito refinado. É o tipo de perfume que é uma pessoa que tem um cargo hierárquico em uma empresa ou a sua própria empresa elevado, está sempre bem vestido. Hoje estou gravando com ar-condicionado de camiseta porque está um calor logo cedo. Mas é a proposta deste perfume. É um frasco de 90 ml, belíssimo, que pede que a pessoa se porte como tal, tá? Não é um perfume barato, tá? Ele fica assim acima, deve ficar bem acima de 13 mil reais facilmente, facilmente. Mas vale a pena conferir. Vale a pena dar a oportunidade. Esqueça barrar, tá? Esqueça, não os compare. Ah, João, eu quero comparar. 2 minutos de abertura, só isso. O resto muda completamente. Mas essa base animalesca, eu particularmente gosto,
tá? Eu particularmente gosto. Deixa ele elegante, chique, tá? Aquele perfume que você, 2 borrifadas, você estará super perfumado. Quer borrifar mais? Sem problema nenhum. Mas muito gostoso, tá? É difícil a gente criar um cenário, por quê? Pessoal, tem que ser uma praia na Austrália. Na minha cabeça, né, que não tem nada de enredo, não tem prompter, não tem nada, tá? Seria o quê? Você tá lá na praia, aí surge animais. Basicamente isso, tá? Porque é difícil a gente, querendo ou não, assimilar, até mesmo imaginar notas marinhas, um ambiente marinho, notas salgadas, notas aquosas, flores no seu coração, e depois evoluir para uma base animalesca, tá? É um pouquinho difícil a gente criar esse cenário também na nossa mente. Desempenho dele, desempenho. Eu achei que ele projeta menos que o, peraí, aqui, que o Bahar, bem menos. A fixação eu achei bem parecida, tá? Que ambos fixam em forma de umas 8, 9 horas. E o rastro desse daqui eu achei muito pouco, muito baixo, uma silagem baixa, um perfume bem assim, bem intimista mesmo. Aí algumas pessoas vão falar, João, nossa, eu vou pagar mais de 3 mil reais em um perfume para a pessoa ter que chegar perto de mim para sentir. Vocês estão cansados de saber, eu gosto de perfume mais intimista porque atrai a pessoa, tá? Não no meu caso, porque eu namoro, tá bom? Mas é o tipo de proposta que eu gosto, tá? É um perfume que eu teria facilmente. Ou vou ter, não sei, ainda vamos ver, tá? O seu desempenho, como já mencionei para vocês, 8, 9 horas, já mencionei ocasiões, é o estilo de perfume. Mas agora eu preciso de mostrar, tá? Para vocês um intruso, uma pessoa que não respeitou e invadiu aqui a resenha. Olha quem chegou. Tá? Roja Musk Oud Absolute Precious. Eu não vou comentar nada dele, apenas apreciem a cor deste perfume. Certo? Deixa nos comentários se vocês querem resenha dele, porque ele é um perfume descontinuado. Pessoal, muito obrigado por essa resenha. Aguardo vocês. Tchau, tchau.